A inteligência artificial vai acabar com todas as profissões do planeta Terra? Essa é uma pergunta muito pertinente que a gente se sente muito perdido ao pensar sobre isso. Porque há um ano atrás, 2 anos atrás, nós não imaginaríamos que os GPTs estariam tão inteligentes quanto eles estão hoje. A conversa que a gente tem hoje com o Claude, com o GPT-4, 4.5, DeepSeek, Grok, é absurdamente assustadora e útil. Eu mesmo tenho tido a experiência com os GPTs de que tu conversa, tu pede coisas para ele, e ele te sugere, esses GPTs pagos principalmente, ele te sugere ideias que nem mesmo tu tinha pensado naquilo, e aí tu vê que é genial, aquelas ideias são geniais. Então, cada vez mais a inteligência artificial e os GPTs, eles têm tido a capacidade de te orientar dentro daquilo que tu nem pediu, mas que ele sabe que é bom para ti dentro daquele contexto apresentado. Então, um fato é que a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer num prazo de 5 a 10 anos. Porque o crescimento é exponencial da inteligência artificial. A gente não consegue prever o quão ela vai evoluir num prazo de 1, 2, 3 anos. E assim, sem aquele papo futurista de IA dominando humanos, porque não funciona bem assim, tá? Pelo menos não hoje, né? Até porque todos os comandos e, e direções que as IAs estão tomando, elas são e precisam ser feitas por humanos, certo? Então, assim, fato é que a gente não sabe o futuro das IAs e se vai haver o que a gente chama de singularidade tecnológica. Por exemplo, o Ray Kurzweil, até anotei o nome dele aqui, Kurzweil, acho que é assim. Ele acredita, né, ele como futurista acredita que vai haver um ponto de singularidade, onde a inteligência artificial vai ser maior do que a do ser humano. Tá? É pouco provável que isso aconteça pensando hoje, mas também não tem como descartar, porque de fato a inteligência artificial vai aprendendo em cima de um padrão que aperfeiçoado. Ou seja, o padrão de ontem não era tão aperfeiçoado, mas hoje ele foi aperfeiçoado em cima do padrão de ontem. E o padrão de amanhã ele vai ser aperfeiçoado em cima do padrão de hoje. Então, cada vez mais ela vai sendo aperfeiçoada em cima de dados mais precisos e aprimorados. E isso é algo que nos coloca com o pé atrás de qual vai ser o futuro das IAs. Mas retomando o tema do vídeo, será que as profissões vão sumir? E a minha perspectiva é que pode ser que em algum momento as profissões, mesmo de cunho de muita interação humana, elas sejam altamente impactadas pelas IAs. Um exemplo que eu vejo é o exemplo dos terapeutas. Existem hoje pessoas se consultando com terapeutas de GPT. Tu vai ali, cria um chat e conversa como se fosse um terapeuta. Tu dá orientações para que ele haja como um terapeuta e as pessoas têm gostado disso. Ou seja, a necessidade de bons terapeutas existe e esses GPTs eles vêm com a possibilidade de resolução técnica. Ou seja, eles resolvem problemas, eles te ajudam a resolver problemas, mesmo que seja de cunho emocional. Embora a gente saiba que não é humano. E a questão é que hoje a necessidade que a gente tem, de forma geral, é de resoluções técnicas. Ou seja, resolver um problema. Como vai ser, se é um robô, se é um humano, não importa. A mais alta necessidade hoje é resolução de problemas, ou seja, resoluções objetivas. Só que o que na minha perspectiva vai acontecer? Vão passar anos e a gente vai ter várias resoluções objetivas pelos robôs. Só que, assim como tudo é cíclico na história, vai chegar um momento que a gente vai ter muita resolução técnica e objetiva de problemas, mas vai haver a necessidade e a falta da interação humana e da empatia, compaixão humana. E aí, essa questão mais humana, de contato humano, vai ser mais valorizada e vai ser hipervalorizada como hoje ainda não é mais. Quer dizer, como hoje ainda não é. Então, a resolução de problemas vai meio que diminuir a necessidade de empatia e compaixão humana. Nós entendendo a falta que isso faz, que hoje a gente não consegue entender, vamos começar a querer trazer novamente essa ação humana e a gente vai remunerar muito bem essas pessoas. Assim como isso aconteceu algo muito semelhante na Europa, principalmente, onde. Só um momentinho. Onde as pessoas começaram a se aperfeiçoar em estudos,
começaram a fazer ensino superior, começaram a ter muita resolução técnica dos problemas. E começou a diminuir muito a mão de obra, o custo de pedreiros, o custo de mão de obra mesmo. E aí começou a diminuir esses tipos de profissionais, de ativos, né, de mão de obra, de massa de geral, assim, né? Começou a diminuir e hoje esses profissionais acabam sendo muito requisitados na Europa e sendo muito remunerados, muito bem remunerados, porque começou a ter uma baixa disponibilidade desses profissionais, porque todo mundo começou a fazer ensino superior, ter profissões de escritório, e essas profissões de trabalho duro começaram a diminuir demais. E hoje elas são hipervalorizadas como antigamente não eram. Então isso aconteceu na Europa, em muitos países hiperdesenvolvidos, isso aconteceu. E eu acredito que vai acontecer algo semelhante, e que já acontece na história em diversos momentos, tá? Mas vai acontecer também com a parte de profissionais e profissões, na verdade, que exigem muita interação humana, muito contato humano. Então, hoje as profissões que têm, por exemplo, nutricionista, médicos, terapeutas, que não são bons e não resolvem problemas técnicos, elas vão ser sucumbidas, ou esses profissionais, tá? Eles vão ser sucumbidos pelas IAs, que vão chegar lá e vão resolver com uma ou duas, três, cinco perguntas um problema. Só que depois vai haver a necessidade, eles vão entender que o ser humano ele tem uma carência inata por outros humanos e interação humana, e o mercado por si só vai começar a chamar esses profissionais e vai gerar demanda desses profissionais. E então a presença humana vai começar a ser paga novamente, de uma forma hipervalorizada que hoje ainda não é, certo? Então essa é a minha perspectiva referente a profissões. Então, de forma resumida, assim, todas as profissões vão sofrer, sim, principalmente os profissionais que não resolvem seus problemas, né, que são inerentes à profissão deles. Por exemplo, o nutricionista que não consegue fazer as pessoas emagrecer, o nutricionista que não consegue organizar bem um treinamento, o nutricionista, o profissional de educação física que não consegue organizar bem um treinamento e entregar para o seu aluno. Esses problemas técnicos vão ser resolvidos e as IAs vão ocupar espaço desses profissionais por um bom tempo, possivelmente. Mas a necessidade humana por outros humanos vai fazer com que retorne essa necessidade de interação humana. Certo, pessoal? Então, é isso que eu acredito. Tá? Se você pensa diferente, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ou se não gostou, deixa o seu não gostei. Mas esse canal aqui é pra gente poder pensar sobre todas as coisas, desde tecnologia, sobre comportamento humano, sobre mudança de físico e performance mental, beleza? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam e até a próxima.